Olá, tudo bem com você? Eu sou Edson Pereira. E eu sou Silvana Pereira, do casal 10 Plus, e nós estamos aqui hoje para compartilhar com você a respeito do que é um casamento saudável, durável e feliz. E nós vamos dividir esses temas quentíssimos, extremamente importantes, para aprofundar aí as raízes do seu relacionamento, para ficarem cada vez mais forte em 3 módulos. Então, venha conosco e a gente está junto aí nessa jornada, hein? E a nossa proposta, vou repetir mais uma vez, é como ter um casamento saudável, durável e feliz, né? E uma das coisas, Silvana, que a gente pode introduzir nessa questão do sistema, quando a gente duplica um sistema doente, o que a gente tem na realidade dentro desse novo mini sistema que é o casamento? Porque tem vários mini sistemas dentro dessa desse grande universo do sistema familiar, né? Você tem vários irmãos, são mini sistemas. Sim. E você está construindo agora um mini sistema. Sim. Com a informação que você traz as bagagens. Sim. De onde você veio. Então você está criando agora a sua família, o seu novo sistema, a sua nova família. E aí, o que é um casamento que não é saudável? Ele tem algumas marcas, ele tem algumas coisas, como a gente diz em inglês, algumas red flags, né? Que mostram pra gente, isso aí não tá certo. Sinais. São sinais. Então, uma deles é quando um dos dois, né, um dos dois parceiros, eles não se responsabilizam pelos atos que fazem, né? São imaturos. Porque um sinal de maturidade é quando nós assumimos, a gente não passa a bola, a culpa não foi minha, foi sua. Não, fazer a saúde tem a ver com a responsabilidade, porque só tem responsabilidade quem cresceu. Então, uma das coisas muito interessantes que eu costumo dizer é que casamento é pra gente grande. Então, uma característica de um casamento não saudável é quando um deles não tem essa responsabilidade. Em segundo lugar, uma coisa que a gente poderia trazer é que não houve desenvolvimento individual. Pessoal, tá muito ligado aí, né? Essa pessoa não cresceu. Por quê? Ou tá ligada na família de origem, ligada assim, grudadinha, nem pai, nem mãe, né? Nesse sistema e nessas bagagens que trouxe, ou tá muito focado naquilo que era e não avançou para o novo agora, que é a nova família, né, Edson? Verdade. Uma outra coisa que faz com que a gente identifique esse casamento não saudável é que é um casamento com uma comunicação. A comunicação é muito truncada, a comunicação é muito difícil, né? Há uma comunicação, mas é uma comunicação que ela não evolui, não desenvolve, não há desenvolvimento, não há melhoras ao longo do tempo nessa comunicação. Às vezes uma conversa começa de uma forma e imediatamente ela já vira uma briga, uma grande discussão com gritos e ofensas, né? Então há uma confusão dentro desta comunicação. Isso identifica um casamento sem saúde, um casamento que não é saudável, né, Silvana? Outra coisa que identifica um casamento que não é saudável são os abusos. E quando a gente fala de abuso, quase sempre nos remete ao abuso sexual. Só que a gente sabe que tem vários tipos de abuso. O abuso emocional, quando há chantagem, quando há ameaça, esse tipo de coisa, né? Quando tem o abuso na fala, na grosseria, como o Edson disse, na conversa, que é só agressividade. E o abuso também, infelizmente, físico, que às vezes até parte para o abuso sexual. Então, uma das características desse casamento não saudável é quando esse abuso pode ser pelo lado do homem, pode ser pelo lado da mulher. A gente acabou de ver um ator nos Estados Unidos, não me lembro agora o nome dele, mas muito interessante, ele foi o abusado, né, pelas constantes agressões ou intimidações e etc e tal da mulher. Então a gente, quando fala em abuso, às vezes nos remete ao homem, mas não,
é uma coisa que pode acontecer entre homem e mulher, né, Edson? É verdade, e transformar um casamento num verdadeiro caos, né? Um lugar totalmente tóxico, né? Para ambas as partes. Sim. E aí, tá interessante esse tema? Nós estamos no iniciozinho desse bloco, que a gente tem aí mais de 10 sinais de que o casamento não é um casamento Se você saudável. não teve condição ainda, faz um aviãozinho para aquela pessoa que você fala, precisava de ouvir isso. Sim. Vai abençoar, vai ajudar essa pessoa. Né? Sim, e um outro ponto, Silvana, muito interessante também, que ajuda a esse relacionamento, um sinal, é quando existe uma perda na área do desenvolvimento emocional, né? E é interessante porque quando você convive com uma pessoa que tá, vamos chamar assim, que tá doente emocionalmente, terapeuticamente falando, né? Sim. Ela tá doente emocionalmente, a tendência dela é adoecer o outro porque ela tá doente. Sim. Até acontece muito isso, abrindo só um parêntese aqui, eu estava lendo um artigo outro dia que a maioria dos cães, dos pets, né, dos cachorros que vivem dentro de casa com os donos, eles adoecem e têm doença dos donos. Sim. Eles atraem a doença dos donos, as esquisitices, as manias. O cachorro adoece com... primeiro ele pega aquele ambiente todo da casa e ele não era para estar dentro de casa como uma criança. Então ele acaba adoecendo. Aí a gente vê cachorro que acaba morrendo com catarata, morrendo com problema de câncer e uma série de outras coisas. Então, esse relacionamento dentro de casa, quando ele não tem um desenvolvimento emocional saudável, ele vai gerar a baixa autoestima, a outra pessoa vai estar sempre sendo colocada para baixo. É como se tivesse uma briga entre um amor e ódio, né? Sim. Eu quero você bem, mas eu não quero você tão bem que você me tire o meu brilho, né? E dentro do relacionamento, esse sinal, ele é muito forte, sim, né? Porque todos nós precisamos evoluir, né? Abandonar, identificar aonde nós temos fraquezas como ciúme, como orgulho. Às vezes nós achamos que não, eu não sou uma pessoa orgulhosa, eu não sou uma pessoa ciumenta, eu não sou uma pessoa manipuladora, eu não sou uma pessoa cheia de passividade. Tá, aqui é uma coisa interessante que a gente aprendeu e a gente tem aprendido que não é fácil, é que nós não devemos estar lidando com essas questões para saber quem é ou quem não é culpado. Sim. Isso é o que está dentro de um relacionamento que não é saudável, um relacionamento tóxico, né? Sim. Esse é um outro ponto interessante. Outra característica muito interessante com relação a um casamento não saudável faz parte da sexualidade, daquilo que a pessoa traz para o casamento e aí vai desenvolver na área sexual, que pode trazer vícios. Se uma pessoa tem algum tipo de trauma sexual, ela traz isso para o casamento, não tem como, né? Então, os vícios, seja a masturbação excessiva, seja o vício da pornografia ou qualquer outro tipo de coisa, ela traz essa bagagem para o casamento e com certeza vai afetar, porque de repente são desejos que fogem ao padrão normal, né? E não há comunicação, não há comunhão, não há conversa sobre esse assunto. E aí, às vezes, o que acontece é uma das partes está extremamente desconfortável ou descontente, né? Ou existe a compulsão ou existe a falta, o desinteresse. Então, tudo isso é considerado como dentro do casamento, como uma falta de saúde no relacionamento. Verdade. E outro ponto, assim, também para você pensar a respeito, que traduz um casamento não saudável, é quando não há troca de afetividade, né? Não há solidariedade, não há apoio, um casamento que não tem segurança, não há confiança, sabe? Isso faz um mal tremendo, porque você imagina você viver dentro de um ambiente onde tem um clima de insegurança, não é verdade? Um clima assim de desconfiança, um tem confiança total e plena no outro. Eu sei, por exemplo, que a gente não nasce com isso. Eu não nasci com isso, a Silvana não nasceu com isso. Hoje a gente tem uma relação assim, nós já fomos muito ruim nisso, eu quero que vocês saibam disso.
Nós já tivemos muito problema com isso, assim. Eu lembro até uma vez, essas confusão assim por causa de ciúme, essas coisas tudo. Uma vez a Silvana até mandou uma cartinha para mim. Isso aqui é coisa particular. Vou abrir, acho que eu vou dormir no sofá hoje, né? Mas a gente, no começo, isso foi no primeiro ano do casamento, ela mandou até um nome assim de uma japonesa, eu ainda lembro disso até hoje. Porque aí, por que eu estou trazendo isso? Porque aí eu, na época, eu falei assim, cara, quem que é uma japonesa? Eu nunca, né? O nome era, não me lembro, mas era um nome de japonesa. Mas aí o que eu percebi com aquilo ali, mesmo ainda começando, imaturo, eu vi que ela não tinha segurança em mim, ela não tinha segurança no meu no nosso relacionamento. A Silvana veio de um lar complicadíssimo nesta área, e eu vim também de um lar extremamente complicado em outras áreas, né? Então, quando ela tomou aquela ação, foi uma ação normal para quem tem esse tipo de coisa. Então, só estou abrindo isso porque às vezes parece assim. Hoje, queridos, nós estamos vivendo uma altura cruzeiro. Até a nossa briga é muito clássica, né? A gente briga mesmo, nós brigamos porque nós somos diferentes, nós temos divergências, né? Mas uma coisa que nós aprendemos é que essa afetividade, a solidariedade, o apoio, gerar um ambiente seguro, um ambiente onde ela sabe que eu posso sair com um amigo, sair sozinho, viajar. Isso eu faço o tempo todo, às vezes eu vou para outros países sozinho por uma semana, 2 semanas, ela está tranquila sabendo que nossa relação, ela não está ligada em desconfiança, só que isso é uma conquista, sim, mas é uma característica de uma família, de um casamento não saudável, quando sim, não se tem, sim, isso desenvolvido. Como o Edson estava falando sobre confiança, a desconfiança que eu cresci com ela fez com que eu desconfiasse dele. E aí o que acontece? Outro sinal dentro do casamento. Só um parênteses, olha que ligação interessante. A gente está falando aqui de uma questão e eu abri uma questão nossa, porque na verdade que a gente introduziu o tema, tudo que a gente vive hoje, nós aprendemos dentro de um sistema, que é o sistema familiar, o macrosistema, né? E a gente traz isso para o relacionamento, sim, né? E a gente vai ver como é que resolve essa parada também dentro, sim, dessa live ainda, sim, tá? Continuando aqui, as características de um casamento que não é saudável, né? Para você que entrou agora. Então, como o Edson disse, a desconfiança, ela vem desse sistema onde que eu cresci, aonde eu aprendi o que era amor, aonde eu aprendi o que era casamento. E infelizmente, às vezes, o que acontece é que a gente, na desconfiança, na insegurança, a gente volta para a família, a família original. E aí pede ajuda para o pai, para a mãe. E uma das características fortes de um casamento que não é saudável é quando começa a ter interferência do pai, da mãe. Às vezes pode ser um outro familiar, né? Pode ser um amigo, mas se alguém que não é marido e mulher e que não é uma pessoa que se propôs a ajudar, uma ajuda profissional, a gente considera que é uma disfunção. Por quê? Porque tem alguém externo, sem ser o marido e a mulher, que está, como diz o ditado brasileiro, né? Colocando a colher de pau no meio daquela situação. Então isso não tem saúde quando há interferência, principalmente de pai e de mãe, né? E outra característica que a gente pode identificar num casamento não saudável é quando tem um desajuste financeiro. E o desajuste financeiro, ele leva à dívida, ao endividamento. E a gente fez uma pesquisa recentemente, também lemos algumas pesquisas, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, em que uma grande parte, mais de 60%, nos Estados Unidos, mais de 70% da população de cônjuges, de casais, de pessoas que vivem juntos estão endividados, e no Brasil também o índice chega a quase 80%, 77%, 78% mais ou menos.
Então, o que nós temos aqui? Nós temos um quadro complicado que pode gerar uma separação, pode gerar um divórcio, pode gerar brigas constantes, porque nós temos um desajuste no planejamento financeiro. E o planejamento financeiro, ele é uma espinha dorsal na vida de um casal, né? Dentro da construção dessa nova família. E se não há esse planejamento de gastos, né? Como é que você elimina gastos desnecessários? A gente falou até num outro vídeo, depois você dá uma olhadinha, nós falamos sobre fizemos uma referência muito forte sobre esse tema, sobre administração financeira. Mas uma das coisas que eu oriento sempre é o seguinte: faz da maneira mais simples, pega uma folha de papel e faz uma planilha de entradas e de saídas. Isso faz uma diferença tremenda. Sim. E quando não tem isso, é problema. Sim, porque aí passa para outra característica, que é cobrança. Quando a gente não, seja na área financeira, seja na área de criação de filhos, qualquer área que seja de comunicação, começa a haver cobrança, né? Porque o que pesa nos meus ombros, o que fica sobrecarregado, a gente quer extravasar de alguma forma. E extravasa sempre na culpa, na cobrança, né? Que aí gera insegurança, porque a pessoa promete: eu vou te dar esse mês tanto, e não dá, e não cumpre. Eu vou pagar o aluguel, vou ter o dinheiro para pagar o aluguel. Não, então não cumpre. Então, esse ciclo de cobranças, né, juntamente com a insegurança, porque a pessoa promete e não cumpre, né, isso começa a gerar um desconforto causado pela falta de saúde. Aí começa a ter as ameaças constantes, até ameaça de separação. Eu não tô aguentando mais essa situação, não tô aguentando mais essa dívida, eu não tô aguentando mais essa falta de comunicação, eu não tô aguentando mais isso, aquilo, e aí então começa a haver as ameaças. Vamos separar, eu tô cansada disso. Então são essas ameaças constantes, com o ciúme também, tudo isso junto, são características de um casamento que não tem saúde, um casamento não saudável. Agora tem um ponto aqui que eu vou te falar um negócio. Eu acho que muitas mães aí não vão gostar, hein? Não sei se nem... Será que a gente fala esse ponto? Vamos falar, ué. Olha, gente, um sinal de que o casamento não tá tão saudável assim... Acho que eu não vou falar isso, não. Então eu falo. Fala. Quando os filhos estão em primeiro lugar na vida do casal. Falamos. Porque... eu não sei você... Mas a maioria, vou falar aqui agora como mãe, porque as mães é que ficam, né, nervosas com essa questão. O que acontece é que quando o bebê nasce, a gente volta toda a atenção para os filhos, né? Para esse bebê que chegou. E aí o bebê cresce, a gente esquece que ele cresceu e continua colocando esse bebê em primeiro lugar. Tem alguns que levam para a cama, tem alguns que fazem com que a criança durma junto no mesmo quarto e a criança já cresceu, já tomou né, já não é mais o bebê, não precisa de toda aquela atenção, mas ainda continua sendo o centro das atenções. Isso é complicado porque primeira relação, a relação número 1 num casamento é nós dois. Por quê? Porque essas crianças, elas vão ficar no casamento mais ou menos por volta de 18 anos, 18 a 20 anos máximo. E aí, depois que essas crianças chegam, né, as famosas crianças chegam a 18, 20 anos, vai voltar de novo. Nós dois, só nós dois. Então, é muito importante que haja, né, só o homem e a mulher. O primeiro lugar, relacionamento, é marido e mulher. Segundo, vem os filhos. Essa dica essa dica pode salvar o seu futuro. Sim. Olha só, nós já trabalhamos com um casal uma vez, que um dos casais que a gente trabalhou ao longo desse tempo, a mulher dedicou tanto para os filhos, tanto, e o marido trabalhou. Botou dinheiro dentro de casa, botou tudo dentro de casa, deu conforto, tinha 2 ou 3 trabalhos, viajava e botava dinheiro dentro de casa, e a mulher só as crianças, os 3 filhos casaram e mudaram, inclusive, de país. O que aconteceu? São 2 estranhos agora no ninho, porque não tem mais aquela ponte de conexão. E quando a gente trabalhou com esse casal, nós identificamos exatamente essa questão e falamos: vocês precisam casar de novo, porque eles viveram uma vida de
cuidadores de criança. Sim. Então isso é muito perigoso, porque quem está primeiro no relacionamento é você e o seu parceiro. Depois vem as crianças, depois Sim. elas vão e quem fica de novo? Sim. A gente aqui, olha os dois aí, sozinho já por muitos anos já. O outro ponto aqui, Silvana, que eu acho relevante a gente também colocar é a falta de comunicação, né, dentro desse relacionamento, a falta de cumplicidade, não comunicação, cumplicidade dentro desse relacionamento. Sim. Olha, inúmeros casais já tiveram grandes problemas, isso que passaram com a gente, né, em algum momento, porque a mulher se sentia completamente descoberta, porque o marido falava das relações íntimas, das relações do casal, dentro das rodas de amigos, dentro da família. Um homem mais dentro das rodas de amizade ou dentro das amizades. E a mulher, às vezes, ela traz muito isso para a família, né? É muito comum, às vezes, a mulher levar os problemas e também algumas situações para a mãe, e depois a mãe fica com raiva do genro, Sim. aí vocês consertam o relacionamento, mas a família tá mal com o indivíduo. Então, isso é uma característica negativa dentro do casamento também. E outra característica muito interessante é onde um dos cônjuges vive no passado. Pode ser que aconteceu alguma coisa errada, houve de repente uma traição, pode ser que seja alguma coisa pessoal, né? Como eu disse no princípio, lá na área sexual, pode ter havido um problema, um trauma sexual, pode ser a perda de um filho, alguma coisa que aconteceu no passado e essa pessoa não vem pro hoje. Nós, como o nosso carro nos ensina isso, né? A gente dirige olhando para frente, porque se você olha para o retrovisor, dirige olhando para o retrovisor, a possibilidade, a margem de acidente é altíssima. Então, olhar ou viver olhando para o passado é muito complicado, né? Então, nós precisamos viver o hoje. Passado foi bom enquanto durou e ele serviu para trazer a gente aqui hoje. Agora é o agora, é o viver o presente, é viver o hoje. E isso faz parte de um casamento, de viver no passado, de um casamento não saudável. Verdade. E outra coisa que a gente sinaliza também, que pode identificar um casamento não saudável, é uma coisa muito contemporânea, muito do nosso momento agora, né? O uso excessivo do celular, ou seja, a permanência por um tempo muito longo usando para qualquer coisa o celular, principalmente em redes sociais. Isso começa a minar a relação porque está roubando um tempo precioso de construção desse elo mais forte, mais rígido, e toda coisa que é durável, que vai durar, tem que ter uma estrutura forte. E a estrutura forte, ela dentro do relacionamento, ela é construída com tempo, né? E se eu divido esse tempo, eu invisto mais tempo hoje no entretenimento, né? Assim, passando o dedinho ali para baixo, para cima, para ver coisas que são só para entretenimento, você pode estar tirando um tempo precioso do seu relacionamento. E isso lá na ponta, lá na frente, vai ser um preço alto. Inclusive não compartilhar, por exemplo, quando o cônjuge não tem acesso à senha, quer dizer, é uma coisa restrita. O que eu estou segurando, o que eu estou guardando. Então são tipos de coisa, né, que fala a respeito dessa segurança que um precisa ter no outro, né? E uma última coisa que traz com relação a um casamento doentio é a falta de compromisso. Às vezes as pessoas, ela tem compromisso no trabalho, tem compromisso com os amigos, marcou uma hora, marcou determinado evento, tá lá pontualmente, mas não tem compromisso com as coisas de casa, com os deveres, com aquela questão financeira, não tem compromisso com as coisas dos filhos, ou mesmo da esposa, com aquilo que prometeu e infelizmente não cumpriu. Isso vai gerando mágoa, é mágoa em cima de mágoa, e vai corroendo, é como aqueles bichinhos pequenininhos que fazem uma árvore derrubar. A falta de compromisso, ela é seríssima dentro de um relacionamento, corrói, corrompe um relacionamento.
Então, identificado esses pontos, esses sinais aí de doença, né, um casamento não saudável, por que que é importante, então, a gente falar sobre esse tema, você abordar esse tema no seu dia a dia aí, para tentar descobrir onde é que pode ser melhorado? Por que que é importante você mudar essa situação? Uma das coisas mais fortes que eu posso dizer para você é o seguinte: quando você começa a mexer com isso, você está mexendo com o seu sistema, com todo esse sistema. Porque o sistema, na verdade, doentio, ele é um risco, uma relação doentia é um risco de separação constante, gera aquela insegurança constante também, você vive em insegurança, imagina, você quase vive com medo. Tem uma outra vantagem quando você muda essa situação, você está mudando o DNA da sua próxima geração, que é a geração dos seus filhos. Então, se eu recebi e a Silvana nós recebemos uma carga de um relacionamento doentio dos nossos pais. Mas nós trabalhamos pontos que nós descobrimos que eram extremamente importantes nós trabalharmos e não repetirmos esse padrão. Sim. O que vai acontecer? Nossos filhos hoje, eles têm uma relação muito melhorada, porque nós melhoramos. Eles vão melhorar e precisam melhorar mais ainda em detrimento de nós, para que os filhos que são meus netos, né, os filhos deles, possam ter uma relação muito mais saudável no futuro. Então, vale a pena olhar frente a frente, olho no olho nisso aí, né, Silvana? Então, por que a gente precisa também estar atento à durabilidade de um casamento? O casamento que não é durável, né? O que significa isso? Na verdade, nós, quando assinamos um contrato, né, quando decidimos casar, a gente assinou um contrato, aquilo foi um papel, né, um contrato de papel. Mas por trás daquele contrato de papel tinha um contrato emocional, aonde eu coloquei tudo de mim, onde eu coloquei as minhas emoções, coloquei o que eu queria, os meus alvos, desejos, anseios para um casamento feliz, para um casamento duradouro. E eu acho, desculpa, nenhum de nós casou para ter um casamento que ia durar um mês, uma semana, um ano. Então nós casamos para fazer durar. Agora, o que é um casamento não durável? É quando esse contrato, né, emocional, que às vezes ele termina antes do contrato do papel ser quebrado, ser levado por um advogado, ser levado ao juiz, porque as emoções, muitas pessoas vão embora um mês antes, 3 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos antes daquilo acontecer. Então, o que é um casamento durável? É quando há essa não durável, é quando às vezes até se vive junto, infelizmente, mas em camas separadas, sem diálogo, sem comunicação. Esse casamento, ele de uma certa forma, ele já acabou. Ele tá pelas aparências, né, Edson? E ele pode até ser um casamento de longo prazo, mas ele já é um casamento falido. Porque essa durabilidade não é questão de tempo, né? Tem muita gente que passa 50 anos juntos e nunca teve um casamento durável, porque o casamento durável nessa questão não é só de solidez, de estar bem, de ser bom para os dois, né? Então é isso aí. Agora, por que é importante a gente mudar essa situação, né? Porque, na verdade, é uma coisa que o casamento, às vezes a gente pensa que o casamento é só pra gente. O casamento só está entre eu e Edson. Mas o casamento, ele vai muito além disso. Ele reflete o que ele é na vida dos nossos filhos, na vida de quem está ao nosso redor. Por isso é tão importante qualquer crescimento, e a gente viu isso ao longo dos anos, o crescimento que nós alcançamos, ele afetou outros casais ao nosso redor. É verdade. Então é por isso a importância da gente estar aberto a uma mudança. Você cria um ambiente saudável, né, dentro do universo que você está, ou do sistema que você está dentro dele. E o terceiro bloco,
O que não é um casamento feliz? O que não é um casamento feliz? Que a gente às vezes pode parecer até um tabu, né? E muita gente até fala, felicidade. Até o pessoal brinca que é uma piada até, né? Você falar que... Outro dia até vi um desses criativos, uma propagandazinha, esses videozinhos, né? Que o cara dizia assim, olha, não sei o quê, mas eu era tão feliz e eu parei de... Por que você parou de ser feliz? Alguém perguntou. Desde que eu casei. Então, tipo assim, o casamento me tirou minha felicidade. E isso não é uma realidade, né? Mas a gente não era para ser real. Não era para ser real, né? Mas que vira até uma piada entre a nossa comunidade. Mas o que não é um casamento feliz? É onde você vive uma realidade que não é desejada e não sabe como sair disso. Tem muitos relacionamentos que estão debaixo de dor, de sofrimento. Eu já ouvi tanto de mulher como de homem, mais até de homens, que os caras vão para o bar, vão para o happy hour, porque eles não querem voltar para casa. Eu quero voltar para casa quando estiver todo mundo dormindo. Eu quero voltar para cá porque eu não aguento mais a minha mulher. É a mesma coisa, a mesma reza o tempo todo. O pessoal fala, já ouvi isso, né? E às vezes a mulher também tem esse sentimento, porque ela sabe que quando o cara chegar em casa vai ser um cara grosso, ou alguma coisa vai estar acontecendo. Então, cadê a felicidade dentro dessa relação? Tá até junto com uma pessoa que até ama e tem essa mistura terrível, sim, né, Silvana? Sim. É onde também a pessoa não consegue comunicar. Ela se vê, como disse Edson, presa. Não sou feliz, não consigo comunicar, eu tô sozinho dentro desse casamento, embora sejamos dois, mas como se diz, né, um ditado, solidão a dois. Estamos juntos, mas eu sinto só. Outra coisa as coisas não são feitas com prazer, né? Elas são feitas por obrigação. Ir a algum evento é obrigação, manter as aparências é obrigação. Então, tudo que se faz dentro desse relacionamento, né, não traz felicidade. É simples e puramente por obrigação. Ou então, o casamento está cercado de insegurança com relação ao futuro. Por quê? Porque se eu não estou feliz hoje, qual é a segurança ou esperança que amanhã eu vou ser feliz? Que mês que vem eu vou ser feliz? Ano que vem as coisas vão melhorar. Então, isso é conviver e viver num casamento infeliz. E é interessante, se a relação não está bem, se o casamento não é feliz, ela vai afetar a gente em todas as áreas. O âmbito que ela vai afetar é maior do que nós podemos imaginar. Por isso, é tão importante a gente mudar essa situação, né, Edson? Exato. É muito importante a gente tomar um passo e ver, mudar, estar aberto, né, a uma mudança. E por isso hoje a gente vai trazer um pouquinho do que é a diferença. A gente falou o que é um casamento que não é saudável, um casamento que não é durável e um casamento que não é feliz. Mas tem o outro lado, que é a saúde, que a gente pode alcançar, conquistar, né? E na verdade, o que é isso, hein, Edson? O que é um casamento feliz? Agora a gente vai falar o que dentro da nossa concepção, dentro daquilo que a gente já estudou, dentro daquilo que a gente já viveu, da nossa experiência, né? E também vendo e analisando outros casais, nós entendemos que uma família saudável, um casamento saudável, ele é um casamento onde tem as diferenças, nós somos extremamente diferentes uns dos outros, né? Viemos de sistemas diferentes. O meu sistema familiar, ele é completamente diferente do sistema familiar da Silvana. E ajuntamos o quê? Esses dois indivíduos completamente opostos. Mas esses indivíduos completamente opostos e diferentes, nós somos extremamente diferentes. Total. Né? Nós somos iguais, mas somos diferentes. Às vezes a gente sai com a mesma cor de roupa, muitas vezes sem ter combinado. Por que isso? Nós ainda continuamos sendo diferentes, mas parece que aquele cara... Os meus filhos, às vezes a gente vai almoçar, jantar, e saímos, quando a gente olha, está num restaurante, nós estamos com o mesmo tom de roupa, eles falam, vocês combinaram?
Pô, nós nem tínhamos observado, essa que é a grande realidade. Mas essa relação é uma relação da convivência. Por quê? Porque o casamento saudável, aquele casamento que se deixa, o relacionamento saudável é aquele que se deixa tratar. E nós nos deixamos tratar, usamos cada situação, cada experiência ruim, cada dor, cada vez que a gente apanhou bastante da vida, nós nos tratamos para termos uma relação mais saudável. Então, acho que esse é um dos pontos iniciais, assim, um pontapé inicial. Sim. A gente é diferente, mas essa diferença, ela, em vez de separar, ela contribui para somar, né? Somos diferentes, mas estamos dispostos a construir daquilo que era totalmente diferente uma nova família. E aí a gente entende que ele tem a missão dele, eu tenho a minha, mas que agora, num casamento saudável, nós vamos construir a nossa missão. Eu contribuo com aquilo que eu posso, ele contribui com o que pode, né? E essa missão, ela se ajunta. E agora nós temos um propósito, nós temos um alvo, nós temos para onde ir, para onde nós estamos indo, né? É uma nova missão. É individual, mas estamos indo numa direção, juntos agora. Uma outra característica de um casamento saudável é quando nessa relação se relaciona com o outro sabendo exatamente quem ele é, o quão distinto é o outro. Porque quando a gente quer que o outro seja como nós somos, isso é uma tendência muito forte na maioria dos casamentos, sim. Aí você não tem saúde, aí adoece. Mas o sinal de saúde é quando, poxa, a gente é completamente... Respeito o Edson com a característica dele, ele me respeita com as minhas características, eu não quero mudar ele porque ele é diferente, ele não quer me mudar porque eu sou diferente. A gente, em vez de divergir, a gente soma e aceita um ao outro com essas diferenças enormes que nós temos. Que o casamento não é um cabo de guerra, né? E nesse quesito que a gente está abordando, é muito importante isso aqui, ó. Suas digitais, né? Você não precisa botar isso na cara do outro na hora da briga. Eu sou único, eu sou única. Não, mas você é único. A Silvana é única. Nós só temos uma digital igual a nossa, que é a nossa. Então isso faz com que você seja uma pessoa distinta e isso é uma relação saudável. Sim. Outra questão é que essa diferença ela é uma oportunidade para crescer. Ela não é uma ameaça. Edson é muito bom nisso, então ele me ameaça. Ou eu sou muito boa nisso, eu ameaço. De forma alguma. Nós estamos aqui para somar. A gente não está num cabo de guerra. Ele puxa e eu puxo. Puxa. Quem ganha com cabo de guerra? Ninguém. Verdade. Né? Nós estamos aqui para somar e para crescer. Eu vou aprender com ele nas coisas nas quais ele é bom e ele aprender comigo nas que eu tenho facilidade. E a gente nisso soma, os dois somam. Uma outra coisa que podemos abordar também, Silvana, é que um casamento saudável, ele tem brigas. Não quer dizer que é saudável que não tenha brigas. Não, tem brigas. Sim. Ele tem brigas, ele tem desentendimento, sim. Mas ele tem ajuste, né? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Que legal esse texto, né? Que ele está dizendo o seguinte, não vai dormir magoado, rancoroso, né? Vocês estão dentro de uma relação para a vida. Sim. Então, um casamento saudável é aquele casamento onde tem perdão. E o perdão, gente, deixa eu dizer uma coisa, é você tirar o veneno de dentro de você e jogar fora. O perdão é um presente que você embrulha para você mesmo. Então, eu aprendi na vida, Silvana sabe, ela está comigo há bons anos, e que perdoar para mim é uma questão virou um hábito. Eu decidi perdoar para não deixar nada ruim aqui dentro de mim. Sim. Eu já apanhei na vida, assim, de pessoas que você confiava 100%, que você deu naquele período a vida para estar junto, construir junto, e de repente vem aquele, né? Você sabe do que eu tô falando. E aí, o que você faz com esse sentimento? Não quero nunca mais... Não. O relacionamento conjugal me ensinou muito isso. A gente está sempre tendo embates, mas
exercitar o perdão. E o perdão não é fácil para ninguém. Eu falo que eu fiz disso um hábito, mas foi debaixo de muita dor e eu descobri que é um benefício no perdão. Ele me faz bem para mim, faz bem para minha alma, principalmente até para o meu físico, né? Ele não me permite adoecer por causa das minhas emoções negativas. Sim. Um relacionamento saudável é onde cada um conhece a responsabilidade, né? Eu como esposa, Edson como marido, e a gente não interfere um ao outro nessa responsabilidade. Os dois manifestam com clareza o que sentem. É interessante que é muito difícil de falar de sentimento, mas a saúde do relacionamento ela começa quando a gente fala de sentimento. Olha, eu fiquei chateado quando você fez isso. Eu me senti magoado quando você agiu assim. Eu não gosto dessa forma que você fala. Eu não gosto desse jeito que você me trata. Toda vez que a gente é aberto e expressa claramente, abertamente o que pensa e o que sente. Ah, eu estou com vontade de receber um abraço. Me dá um abraço? Ah, estou querendo que você saia comigo para um jantar. Isso é saúde. Não é ficar esperando que o outro adivinhe o que eu estou pensando e satisfaça meus desejos. É complicado, né? É isso aí. Uma outra característica que a gente separou aqui também para falar é onde os planos individuais eles são discutidos em detrimento de um projeto familiar. É tipo assim, eu tenho meus planos, eu tenho alguns planos que são pessoais. Silvana tem planos pessoais dela, ela é uma escritora, ela tem, quando ela vai escrever um livro, ela tem um objetivo, um projeto, né? Eu também, ela quando quer fazer alguma coisa, um evento com mulheres, por exemplo, um evento em alguma área, que é a área dela, isso é individual. Mas, por exemplo, nós sentamos muitas vezes, a maior parte das vezes, na verdade, para desenhar planos, projetos que a gente vai construir juntos, que nós vamos fazer juntos, Sim. que vai nos envolver como casal, porque nós estamos desenvolvendo nesse relacionamento saudável, nessa percepção saudável, nós estamos desenvolvendo a nossa missão. Sim. Ela tem uma missão individual, eu tenho uma missão individual, mas nós nos ajuntamos para que essa missão do casamento seja uma missão que nos leve mais longe. Então isso também eu acho que é um ponto extremamente importante. Outra área de saúde do casamento, onde tem troca afetiva, tem conversa sobre emoções, né? Com amor, com afeto, ou então se a pessoa está com raiva, ou se ela sentiu ciúme, ela está com inveja de alguma coisa. São coisas que a pessoa abre o coração e diz, olha, eu estou falando do que eu estou sentindo. É um nível mais profundo de comunicação, não é aquela comunicação na superfície, né? Onde há solidariedade, apoio, porque a mulher espera apoio do marido, o marido espera apoio da mulher e vice-versa. Nós estamos numa parceria, então precisa ter apoio e esse apoio garante segurança, garante uma confiança mútua, garante esperança. Eu tenho alguém como suporte meu, eu tenho alguém que pode me dar força no momento onde eu estiver fraco, eu tenho alguém aonde eu posso escorar, onde eu posso me apoiar, né, Edson? Sim, exatamente. Um relacionamento saudável também, o casal trata abertamente, tranquilamente sobre finanças, sobre planejamento, que nós falamos lá atrás, quando não dá certo, né? Quando não se faz. E aí você tem um equilíbrio e você pode fazer planos, e esses planos podem levar você a sonhos serem realizados, e isso é fantástico. Uma outra coisa também é o respeito, né? Eu quero abordar esse tema. O respeito no relacionamento faz com que esse relacionamento seja qualificado como um casamento saudável, porque eu sei exatamente respeitar pessoas, eu sei onde vai o direito dela, onde é que tem o meu direito, e a gente se respeita e trata um ao outro com respeito, trata essa relação com respeito, e isso com certeza vai te dar uma profundidade maior e também uma vivência dentro desse relacionamento cada vez mais saudável. Onde existe também qualidade de tempo juntos. E a qualidade também na individualidade, porque é muito gostoso fazer coisas juntos. Mas é importante também que eu, como mulher, tenha meu tempo separado para fazer minhas coisas, para ter o meu tempo de mulher, e ele também tem o tempo dele de homem.
Eu lembro quando a gente casou, eu ficava muito braba mesmo quando ele ia jogar futebol, porque eu tinha ciúme daquele tempo que ele tinha. Não sei porquê, a imaturidade trazia essa insegurança e esse medo, esse ciúme. Mas o que é um casamento saudável? É quando a gente tem o tempo de qualidade juntos, mas também temos esse tempo de individualidade, onde eu posso ser eu, fazer minhas coisas, e onde ele pode ser ele, fazer as coisas dele. Nós temos essa liberdade, né, Edson? E uma parte boa que os homens gostam muito, vamos falar também, um sinal de saúde no casamento é quando o sexo é tratado de uma forma, assim, prioritária. O sexo é uma prioridade do casal, né? Sim. A gente brinca que o homem é mais pro homem do que pro homem. Não, mas é para os dois. Agora, qual que é a diferença? E a gente está trazendo isso aqui na questão do casamento saudável, tem essa característica, porque você conversa sobre o tema. O sexo, ele tem que ser bom para os dois. Sim. E às vezes não é. Por que que não é? Porque falta comunicação com uma linguagem mais clara, mais abertura, transparente, isso. mais aberta, para vocês falarem a respeito dos sentimentos dentro dessa área que é a área sexual, né? Como nós dissemos, pode ser que a mulher trouxe algum trauma para o casamento, ou o homem trouxe algum trauma, e de repente não se fala disso, a mulher não sabe o motivo do que o homem não gosta, a mulher não sabe a mulher não sabe do que o homem não gosta, e assim, né, sucessivamente. E aí precisa de ter conversa, sim. Ok, chegamos ao final desse ponto. Agora vamos partir para um outro aqui, que é, Silvana? Por que é importante esse amadurecimento, essa questão do casamento ser saudável, durável e feliz? Por que é tão importante ter isso? Porque isso vai contribuir para o amadurecimento do casal, a formação do caráter, a saúde emocional dos filhos. Como eu disse, casamento não é só eu e Edson, mas é muito mais do que isso. É os nossos filhos, é quem convive conosco. Então, é importante trabalhar nesse assunto e ter saúde, porque vai trazer amadurecimento do casal. Os filhos, eles vão repetir um padrão que eles aprenderam de nós. Se eu melhorei o padrão da minha família de origem, consequentemente, meus filhos vão melhorar com os filhos deles, e os filhos deles vão melhorar com os filhos deles, e vai perpetuando, né? Contribui também para uma saúde física, porque muitas pessoas estão doentes por causa de tanto problema que tem no casamento. E aí precisa essa saúde ser física, emocional e espiritual, porque ela vai afetar o ambiente social que você está inserido nele, né? O casamento não saudável, ele afeta lá no seu trabalho, afeta no trabalho da mulher, do homem, nas relações, outras relações extraconjugais, né? Agora, por que esse casamento tem que ser durável, Edson? Olha, o casamento durável, porque a harmonia que vai gerar dentro desse relacionamento, ela vai trazer segurança, ela vai trazer respeito, né? Ela vai trazer uma estrutura de apoio mútua, né? Então, quando você tem um relacionamento que ele é durável, ele tem bases sólidas. Então, as raízes desse relacionamento foram aprofundadas. Por isso, nós passamos por vários pontos, né? E esses pontos todos são pontos de profundidade, quando você trata com eles assim e os trata de uma forma sem barreiras, né? Sem botar obstáculo para entender que cada uma dessas partes que a gente passa pela vida, cada uma dessas fases, elas são extremamente importantes para nos amadurecer em alguma área. É importante porque o casamento durável, gente, ele é para gerações, como eu disse. Nós estamos inseridos num sistema e a decisão que a gente toma hoje, ela é crucial para aquilo que vai acontecer no nosso futuro, né? O casamento feliz, por exemplo, por que ele precisa ser feliz? Porque ele faz bem para mim como pessoa, ele faz bem para Edson como pessoa, né? E o casamento é como uma bolsa de valores. Ele oscila. Ora ele tá lá embaixo, ora tá aqui em cima. Mas o que precisa haver? Precisa haver uma constância nesse bem-estar, né? Ambos precisam ter o bem-estar. Há uma diferença, sim, entre alegria e felicidade,
né? A felicidade, ela é momentânea, é por uma conquista, algo que você conseguiu, um carro que você comprou, uma casa que você comprou, mas a alegria, é como se a pessoa nos perguntasse, você tá num casamento feliz, Edson? Estou. Estamos. Por quê? Porque a gente olha para trás e vê que tem coisas, tiveram dificuldades, passamos por momentos de instabilidade, de luta, de provação, de dificuldade. Mas com tudo que nós passamos, ainda assim, somos felizes, né? Isso é um casamento feliz, né? Exato. E também eu acho que onde as pessoas, esse casamento feliz é onde as pessoas se completam. E elas não vivem numa disputa eterna, sim, né, por papel ou por um lugar dentro dessa relação. Sim, sim. Outra coisa é que isso é um casamento feliz, é um casamento que gera segurança. Sim. Ele gera a pessoa ela se sente firmada em uma rocha. No meu casamento, ele é sólido. E não é sólido porque eu sou bonito, porque ele é bonito, porque a gente tem dinheiro, porque não tem dinheiro. Isso não traz solidez para um relacionamento. É tudo isso que nós falamos e principalmente quando a relação afetiva, a relação emocional que o casal está trazendo e está desenvolvendo ao longo do tempo. Então, o tempo de relacionamento ele tem que ser desenvolvido gerando um objetivo futuro. É como se a gente estivesse fazendo uma previdência privada, acho que é isso que fala aí no Brasil, para o futuro. Eu quero envelhecer junto com a minha esposa. Então, o que é um casamento feliz? É um casamento que a gente tem altos e baixos, nós temos alguns embates, nós aprendemos um com o outro, sim, apanhamos, choramos, mas nós estamos indo na mesma direção para termos uma vida adulta, ou seja, depois que os filhos forem embora, o ninho estiver vazio, nós estivermos envelhecendo, nós vamos envelhecer com uma saúde muito boa nesse relacionamento. Onde a gente trabalha no mesmo objetivo e tem o reconhecimento da individualidade, há uma parceria, né? Isso é muito importante. É importantíssimo ter um casamento saudável, durável e feliz. Isso é uma oportunidade, né, Edson? Exatamente. É uma oportunidade para a gente mudar a nossa rota. Sim. É tipo assim, na verdade, você está mudando paradigmas, né? Nós viemos com os paradigmas da nossa família de origem e nós estamos construindo paradigmas novos, nós estamos construindo uma rota nova, estamos construindo estradas para o futuro. Sim. E essas estradas para o futuro, você já sabe quem vai passar por elas. São os filhos, são os netos, bisnetos. Sim. Então é muito importante a gente parar para trabalhar essa questão de relacionamento, de comunicação, porque isso é a vida, gente. Um casamento rompido, ele é ruim para todo mundo, né? Então, o benefício de você trabalhar todas essas áreas é que você vai para uma altura cruzeiro, e a altura cruzeiro é onde tem estabilidade. Pode ter como fala lá, as turbulências ou outras, mas você está voando a maior parte do tempo. Se não tiver nenhuma intempérie, você está voando a maior parte do tempo seguro, como se estivesse na sala da sua casa. É importantíssimo, os benefícios são vários. Você pode progredir financeiramente, porque você estando bem, sua relação estando bem, você pode progredir profissionalmente, você pode progredir financeiramente, você pode ter a oportunidade de ver uma vida conjugal muito feliz, mudando, não repetindo a história dos seus pais, mudando, né, a sua história a partir de hoje. E você pode desfrutar também de saúde, tanto física quanto emocional. É importantíssimo, é uma oportunidade que a gente tem de mudar esse casamento, de mudar essa relação, né, Edson? É isso aí. E assim, partindo para a nossa finalização, até porque a gente quer manter essa live gravada, eu acho que a gente tem aí que parar muito rápido, eu creio, senão a gente perde. Mas só para finalizar aqui, gente, é extremamente importante que você não olhe para a sua realidade e fale assim, não, a minha realidade que eu estou vivendo no casamento, no relacionamento, ela está muito longe de ser isso que eles estão falando, né? Eu não tenho ajuda do meu marido, eu não tenho ajuda do meu parceiro ou da parceira, aí eu estou nisso sozinho. Então é importante que você não veja com esses olhos, veja com os olhos da oportunidade, de você estar melhorando e tudo mais. A Silvana vai dar um resumo aqui
de uns 2 ou 3 passos do que você pode começar a fazer para essa mudança acontecer na sua relação. E aí a gente fecha. Sim. Uma das coisas é conversar. Conversa é imprescindível. Abra seu coração, exponha seu sentimento, exponha o que você está acontecendo no relacionamento. Fale sobre isso. Outra coisa é estar aberto a ouvir, porque às vezes a gente só fala e não ouve. Esteja aberto a ouvir o que o seu parceiro tem para dizer para você nesse momento da conversa. E por último, faça um acordo. Olha, eu estou disposto a você me ajudar. Se aquilo que você falar, eu estou disposto a mudar no relacionamento. Então faça um contrato rapidinho, conversa, ouvir e ajuda para mudar aquilo que está com dificuldade. E aí chegamos ao final. Infelizmente a gente não vai poder responder aqui umas perguntinhas hoje, mas nós na próxima live perguntas. Um grande abraço com vocês, para vocês. Siga a gente aí nas redes sociais, né? Dá um like, curta a nossa página, nosso canal e esse perfil também, que é um perfil novo. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Ok. Tchau, tchau, pessoal. Foi um prazer estar com vocês.